O Novembro Azul é o momento, é um mês que se jogam todas as luzes em cima das atenções para o tratamento do câncer de próstata. Então, a mídia se movimenta, todos se preocupam, etc. e tal. Só que passa o novembro e vem o dezembro, e vem o janeiro, e vem vindo, e o problema continua. Continua se você fechar os olhos para o problema. Por exemplo, vou colocar rapidamente aqui para vocês. Bill Wyman, um dos músicos da primeira fase dos Rolling Stones, com 69 anos de idade, aliás, 79 anos de idade, foi detectado com câncer de próstata. O problema do Bill Wyman é que o câncer de próstata que foi localizado já estava avançado. Poderia ter sido evitado se fosse detectado antes, bem antes. Não faz muito, um empresário conhecido de Capão da Canoa passou por um problema, vamos dizer, parecido, mas um pouco de menor gravidade, porque foi possível contornar. Esse empresário de Capão da Canoa recebeu uma atenção especial, um tratamento e uma cirurgia assinada pelo Dr. Marcos Dias Ferreira, da Clarté Clínicas, onde eu estou nesse momento, ao lado exatamente do doutor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clóvis. Mais uma vez é um prazer enorme poder participar do teu programa e poder trazer para a tua audiência extremamente qualificada, essa grande audiência que tu tens, mais informações também sobre as questões e doenças relacionadas à saúde do homem e da mulher, notadamente aquelas doenças relacionadas ao trato urinário. E exatamente o problema começa quando se evita a prevenção. A Unimed Porto Alegre lança uma bandeira em cima disso, que é importante prevenir, muito importante prevenir, fazer os homens fazerem exames. A gente sempre bate em cima dessa tecla, parece repetitivo, mas não é, né, doutor? Não é, porque, na verdade, a própria Unimed, como operadora de saúde, sabe que cada real que se investe dentro da detecção precoce de doenças, dentro da prevenção também de doenças, ela pode gerar um benefício no sentido de uma economia de 10 vezes mais, né? R$1 investido em prevenção poupa R$10 que teriam que ser investidos depois no tratamento e na reabilitação dos pacientes acometidos por determinadas doenças, em especial a questão do câncer também. É um investimento que recai em cima do próprio paciente, porque se ele não tiver um plano de saúde como a Unimed e se deparar com um problema desse, ele pode quebrar, não é? Com certeza. Imagine a situação do alto custo da saúde hoje. Como exemplo, eu cito a situação nos Estados Unidos, onde o orçamento americano dedicado à saúde, de um PIB de 16 trilhões de dólares, Clóvis, eles têm aproximadamente 3 trilhões que são direcionados diretamente para toda a parte de atenção à saúde, né, seja pública, seja privada. Então, efetivamente, isso representa um custo muito importante da riqueza de um país, né? Quanto mais da riqueza das pessoas. Quer dizer, imagina pessoas que não tenham recursos, né? Quem tem recurso, muitas vezes tem que se desfazer de parte dos seus recursos. Uma UTI particular, eu não sei bem isso, não posso confirmar, o doutor pode, deve custar por dia, no mínimo, R$5.000. Olha, em torno disso, viu, Clóvis, o custo de uma assistência em uma unidade de tratamento intensivo. Graças a Deus, boa parte dos pacientes não necessita, de fato, desse nível de atenção. Mas a operacionalidade de outras formas de atenção, como consultas, exames, eventuais cirurgias, tudo isso representa realmente um custo muito alto na saúde. Agora, voltando a esse caso do empresário de Capão da Canoa, ele, de repente, através de um exame, localizou um câncer de próstata. Em que estágio, doutor, é possível contornar e, no caso dele, ficar praticamente curado? É fundamental que a pessoa faça o trabalho, na verdade, de se dirigir ao médico, né, para que, utilizando as ferramentas que a medicina moderna nos disponibiliza, a gente possa fazer o diagnóstico precoce da doença, Clóvis. Esse cidadão, que é um paciente muito querido, uma pessoa realmente muito atenta em relação às suas questões de saúde, ele pôde realmente se beneficiar de um diagnóstico precoce
e em cima desse diagnóstico precoce nós podemos abrir então uma possibilidade grande de tratamentos para ele e oferecer o tratamento de natureza curativa, porque esse é o objetivo que se tem como primário dentro da atenção do câncer, quer dizer, dentro do possível curar a doença, e quando não se pode curar a doença, pelo menos minimizar os seus efeitos no organismo do indivíduo. E atenção, porque o câncer de próstata é uma doença absolutamente silenciosa. Quando você vê, você está tomado. É aí que entra a prevenção, é aí que entram os cuidados que o Dr. Marcos está nos colocando neste momento. Mas as novidades da área não são poucas. Eu ouvi um comentário, doutor, que a saúde bucal tem alguma coisa a ver com as prevenções do próprio câncer de próstata. Isso procede, doutor? Na verdade, vários estudos têm sido desenvolvidos agora, recentemente, Clóvis, e alguns trabalhos têm sido publicados nessa questão, relacionando, por exemplo, o tratamento de periodontites, né, que são inflamações ao redor dos dentes, inflamações gengivais, quer dizer, trazendo o trabalho importante do dentista, né, do odontólogo, no sentido de que o tratamento dessas inflamações bucais podem efetivamente contribuir para a melhoria de processos inflamatórios na próstata, né, as chamadas prostatites. Então, isso para nós realmente é uma surpresa positiva, bem interessante, mostrando a inter-relação de processos inflamatórios dentro do organismo humano. Uma outra questão que também foi trazida por um outro estudo recentemente foi a questão da disfunção erétil poder estar associada também a fatores inflamatórios gerados pela má higiene dentária, né? Então, a importância do cuidado também da saúde bucal no sentido de se prevenir também outras doenças, como a própria doença da disfunção erétil, da impotência, que pode estar relacionada também a isso. Em outras palavras, a saúde começa pela boca. A saúde também começa pela boca. Também. Exatamente, exatamente. Também. São questões importantes que a gente tem que trazer para a comunidade para entender que tudo isso entra dentro de um arcabouço de prevenção, né, Clóvis? Então, retomando aquela questão do câncer de próstata, o diagnóstico precoce através de exames de sangue, como o exame de PSA, associado ao exame do toque retal, o exame da próstata, da palpação da próstata, pode nos dar a chance de detectar a maior parte dos tumores prostáticos de uma forma bastante inicial e muitas vezes objetivando e se conseguindo efetivamente trazer a possibilidade de cura para esses pacientes. Então, o quanto é importante que realmente o paciente se conscientize dessa questão e efetivamente procure o seu médico, porque não há como o médico procurar o paciente, efetivamente o paciente tem que procurar o auxílio do seu médico. E no caso de uma cirurgia de um câncer de próstata localizado e que ele seja inicial, é possível uma cura total, então? Sim, na verdade, o índice de cura de um câncer clinicamente localizado dentro da próstata se aproxima de 95%. Então, é um índice de cura realmente bastante alto, mas há que se diagnosticar a doença dentro das fases iniciais dela, né? Hoje existe também uma questão muito séria no sentido de que pacientes teriam, vamos dizer assim, o direito ao acesso, né, aos exames de detecção precoce. Muitas vezes considerando até que o paciente muito idoso não deveria fazer, né, esse tipo de avaliação. E, na verdade, isso depende das condições de saúde desses pacientes, né? Provavelmente esse Rolling Stone, esse integrante da banda, né, o Bill Wyman, ele, com seus 79 anos, deve ter uma condição de saúde, deveria ter uma condição de saúde provavelmente anterior, razoavelmente boa, e que pudesse se pensar numa expectativa de vida acima de 10 anos. Nesses pacientes, a gente não usa tanto os limitadores de idade para se fazer a detecção precoce de doenças, e sim a expectativa de vida real desses pacientes. Se ele teve um pai, uma mãe que viveram até os 90 e poucos anos, provavelmente seria essa a expectativa de vida dele. E ele não tendo tido a chance de detecção precoce lá pelos seus 75, 70 e poucos anos, ele provavelmente perdeu a chance, inclusive, de fazer um tratamento de natureza curativa e a doença pôde, então, dessa forma, se disseminar pelo seu organismo, causando, então, todas as séries de morbidades que acabam acometendo o paciente com doença metastática. Uma vida regrada, uma boa saúde, uma boa alimentação, os cuidados com
física, caminhar, fazer esportes, isso também ajuda muito. Com certeza, Clóvis, a gente cada vez mais bate nessa tecla, né? A tecla de hábitos de vida saudáveis. E quando nós recebemos estudos como esses, que relacionam inclusive a questão de saúde bucal, que muitas vezes é esquecida, né, por boa parte da população, a gente tem hoje dados de saúde pública que demonstram efetivamente como a população brasileira, no caso, também tem um déficit de atenção nessa questão da saúde bucal. É mais um elemento dentre todos os bons hábitos que um ser humano deve desenvolver ao longo da sua vida para a preservação da sua saúde. A doutora Denise Lag-Cell é uma das fisioterapeutas da Clarté Clínicas de maior prestígio. A fisioterapia tem uma ação importante, eu não sei se é na recuperação do paciente que fez uma cirurgia, antes, durante ou depois. Como é que funciona isso, doutor? Na verdade, a fisioterapia hoje tem sido uma área muito parceira da medicina dentro da reabilitação dos pacientes. Pensando de uma forma mais ampla, nós teríamos as ações de promoção de saúde, as ações de prevenção, as ações de diagnóstico, de tratamento de doença e, depois do tratamento da doença, a reabilitação desse indivíduo à sua condição prévia anterior à situação de doença. É aí que entra a fisioterapia. É aí que entra a fisioterapia. E, na verdade, hoje o papel da fisioterapia ele já começa antes, inclusive, do tratamento, né, Clóvis? O que a gente observa? No caso, os pacientes acometidos da doença do câncer de próstata, que precisem de uma cirurgia para o tratamento do câncer de próstata. Esses pacientes, muitas vezes, na cirurgia, na manipulação da próstata, dos tecidos que circundam a próstata, há necessidade de se fazer o afastamento para a dissecção da glândula doente, e nessa retirada, só a manipulação desses tecidos pode levar a processos que diminuam um pouco a capacidade de contração dos esfíncteres, né, da condição do indivíduo de manter a continência urinária. E esse paciente pode vir a experimentar uma incontinência, uma perda de urina transitória. E raras vezes essa incontinência fica de forma definitiva. Então, este é um ponto que já é tratado e avaliado pela fisioterapeuta antes, né, vendo a capacidade desse indivíduo de fazer a contração da sua uretra e efetivamente desenvolver exercícios que vão possibilitar uma recuperação mais rápida dessa continência. Esse atendimento da fisioterapia específica e, no caso, diferente da fisioterapia habitual, porque ela é totalmente voltada para a situação, a Clarté Clínicas oferece também. Sim, nós oferecemos através do serviço da doutora Ana. A doutora Ana é uma fisioterapeuta especializada em fisioterapia do assoalho pélvico. É uma fisioterapia de natureza urológica e que busca justamente fazer a avaliação pré-cirúrgica dessa condição, do assoalho pélvico desse indivíduo, da força, das condições de contração, e possibilita, na sequência disso, a recuperação através de uma série de instrumentos, através de uma série de equipamentos, a recuperação mais rápida dessa continência urinária. Isso é válido também para, no caso de cirurgias em mulheres, o acompanhamento da fisioterapia? Também, Clóvis, funciona muito para a função da incontinência urinária feminina. Por quê? Porque nós temos situações iniciais de incontinência urinária, graus iniciais de incontinência urinária, ou a incontinência que a gente chama de grau 0, grau 1, até mesmo a grau 2, onde a paciente do sexo feminino ela pode conseguir uma grande capacidade de retorno do controle urinário através das possibilidades da fisioterapia do assoalho pélvico. Esse é o Dr. Marcos Dias Ferreira, aqui direto da Clarté Clínica, na Vila Assunção, em Porto Alegre. Nós habitualmente viemos aqui no mínimo 3 ou 4 vezes por ano, às vezes mais até, porque é muito grande a atividade do Dr. Marcos em termos de pesquisa e pesquisa nacional e internacional. É comum encontrar o Dr. Marcos em Paris, em Nova York, por aí afora, formado nos Estados Unidos, para trazer mais e mais novidades da sua área, e elas não são poucas, né, doutor? Não, sempre a gente tem buscado trazer as novidades relacionadas ao tratamento, ao diagnóstico, a todas as questões relacionadas ao trato urinário, né?
E isso tem sido algo que é de benefício de todos os nossos pacientes. Tá certo. No próximo capítulo nós vamos falar sobre a perda da libido, que não sei se é possível informar, aprofundar dentro da especialidade do Dr. Marcos. Eu acredito que sim, não é? Acredito que sim, nós vamos conversar bastante sobre isso no próximo capítulo, com certeza. Vamos fazer uma pesquisa. Eu estou falando no próximo capítulo porque cada vez que eu faço uma entrevista com o Dr. Marcos, surgem e-mails, telefonemas, pessoas que abordam a gente na rua e querem saber mais e mais, porque o assunto é envolvente e importante. É por isso que nós estamos aqui. Eu só tenho a agradecer a presença e a participação do Dr. Marcos, que está colocando essas nossas matérias que vem de 2 ou 3 ou mais tempo atrás, desde o início da Claret Clínicas, também em redes sociais. A partir de agora, além do YouTube, além do Face do próprio programa, vai ser possível localizar também essas matérias, não, doutor? Com certeza, nós desenvolvemos uma estratégia também, as informações que tu tens passado e a forma tão didática também que o teu programa apresenta todas as questões, Clóvis, elas merecem realmente uma disseminação maior. E nós já estamos em tratativas para a disseminação desse conteúdo também em outras plataformas dentro do próprio Facebook e outras plataformas também vinculadas ao Instagram e ao próprio sistema do Google, né, onde a gente consegue em diversos canais disseminar essa informação através de vídeos, inclusive editados de forma mais curta, que hoje a população cada vez mais quer informação rápida, né? E isso tem sido propiciado também por esse didatismo das suas entrevistas, viu? É a geração Zap Zap. A geração Zap Zap, exatamente, a própria. Obrigado, hein, doutor? Eu que agradeço, Clóvis, mais uma vez, o privilégio de poder estar aqui também passando mais informações para a tua qualificada audiência. Muito obrigado. Conexão Litoral.